Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do Evangelho de São João, no capítulo 8, do versículo 10, versículo 10, tá? Diz assim: erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, e o quê? É bonito isso, né? Vai e não peques mais. Acerta a tua vida, por favor. Te arruma, te ajeita. Para de viver do jeito que você está vivendo. Arruma as coisas. E ela saiu dali e a gente não tem muito conhecimento do que foi que aconteceu depois. Mas eu creio que esse encontro foi suficiente para poder mudar a vida de uma mulher. Amém? Podemos assentar, irmãos. Vejam bem, eu quero conversar com vocês hoje contando uma das histórias mais lindas do Novo Testamento. Eu acho que já falei aqui numa quinta-feira, senti vontade de falar hoje, mudei ali a minha mensagem. Eu ia pregar outra coisa, senti vontade de falar isso. Deus me tocou. Então vejam bem, é uma das passagens mais lindas. E essa passagem mostra alguém que de repente já estava desistindo de tudo. Você sabe quando a pessoa se cancela? É a pior coisa. Tem gente que está se cancelando, eu estou me cancelando. Para mim a minha vida não tem mais razão, não tem mais sentido. As pessoas começam a perder a motivação e se entregam totalmente porque acham que as coisas perdem o sentido. E muitas vezes as pessoas se cancelam unicamente por quê? Porque sofrem decepções, não têm força para poder reagir um momento de dificuldade, um momento difícil da vida. Cada um tem a sua forma de se comportar e de reagir. Tem pessoas que acham assim que não vai ter condições de poder se refazer diante de uma situação em que ele se sentiu atingido, destruído, abatido, e às vezes ele olha e pensa: como é que eu vou fazer? Ele já não consegue ter motivação para ter que se refazer, se reconstruir, e as pessoas vão se cancelando às vezes por conta disso, por desânimo mesmo. No caso dessa mulher aqui, ela estava realmente tentando se autodestruir, porque o que ela escolheu para a vida dela, para fazer, era alguma coisa que deixava claro que ela estava se punindo. É aquela questão de uma autopunição, que a pessoa chega e diz: eu vou me acabar mesmo, eu quero é morrer, porque o que ela escolheu para fazer era típico de alguém que queria realmente acabar com a sua própria vida e que estava disposto a morrer, talvez para poder fugir de si mesmo ou de alguma situação que a gente não sabe qual é, que realmente a palavra não revela. Qual era o problema dela? Era um problema muito sério, que fez com que ela fizesse uma escolha, a escolha mais perigosa que existia naquela época: escolher, dentro de uma sociedade laica, escolher o quê? Escolher simplesmente ser prostituta. Mas por quê? O que era grave em ser prostituta? Era viver correndo o risco de vida. Qual era o risco de vida que havia? Era que naquela época existia uma lei, lá em Israel, uma lei que dizia o seguinte: pessoas que forem encontradas em adultério, que fizeram opção por adultério, que forem prostitutas, que a palavra prostituta é exatamente aquela pessoa que vive ou que ganha dinheiro através do sexo. A pessoa que fizer essa escolha, ao ser encontrada ou flagrada ou simplesmente havendo testemunha do ato dela, essa pessoa deve ser pega, levado para fora da cidade, e lá fora da cidade um grupo de pessoas deve pegar um monte de pedras e jogar sobre a pessoa, dando pedradas até matar a pessoa. Depois que a pessoa realmente morria, ficava ali o corpo coberto por um monte de pedra. Era assim que era, que a lei dizia. E quando uma pessoa escolhia então viver assim,
É porque ela queria se punir, porque ela sabia da lei, sabia dos riscos, e sabia que de uma hora para outra alguém ia pegá-lo e fazer um flagrante, levar e matar. Essa era uma lei pesada, mas você diz, mas como é que Deus permitiu isso, pastor? Que lei mais... O problema é que a Bíblia diz que algumas leis Deus teve que ceder por causa da dureza do coração dos homens. As pessoas eram muito rudes, se fosse falar de uma outra maneira, não havia compreensão. Não havia compreensão. Deus esperou a hora de poder diminuir essa intensidade da dureza do coração dos homens para poder decidir coisas dessa forma. Jesus que foi quebrando todas essas coisas. E quando a pessoa escolhia viver esse tipo de vida, estava escolhendo consciente que uma hora para outra podia morrer. Uma hora para outra ia ser lavrado um flagrante, a pessoa ia ser levada, iam jogar pedra e iam matar até a morte. Essa era a lei. Jesus Cristo estava lá em Jerusalém, e era a época da festa, de festa. Era a festa dos tabernáculos, uma festa judaica, 7 dias de festa, onde os judeus procuravam habitar, e procuram até hoje, em casinhas de palha. Eles habitavam nessa casinha de palha que Deus estabeleceu para que essa festa fosse feita assim. Durante o período de 7 dias, todo mundo vai habitar numa casa de palha. As pessoas até hoje fazem na frente das suas casas assim, uma casinha de palha, coberta de palha, e ficam morando ali durante 7 dias, porque Deus estabeleceu que essa festa era para fazer eles não esquecerem do lugar de onde eles vieram, para não se ficarem soberbos. Deus estabeleceu a festa. Olha, durante a festa do tabernáculo, todo mundo vai habitar numa casinha de palha, que você faz na frente da sua casa, ou atrás da sua casa, ou em qualquer lugar, só para vocês se lembrarem do lugar de onde vocês vieram, para vocês não esquecerem a origem de vocês, não ficarem orgulhosos e arrogantes, e se lembraram que antes vocês eram escravos lá no Egito. Estavam na pior situação que um homem pode estar, que é exatamente a situação de escravidão, e eu tirei vocês de lá, e dei um nome a vocês, dei uma nação para vocês, levantei vocês, prosperei vocês. Então, para vocês não se esquecerem disso, tem um período que vocês vão habitar nessas casinhas de palha. E quando havia essa época de festa, todo judeu ia para Jerusalém e fazia a sua casinha de palha, e alguns dias ele habitava ali. E era a época de festa. Jesus, com certeza, também fez a casinha de palha dele. E pelo que tudo indica, ele fez a casinha de palha dele lá no Monte das Oliveiras, pertinho do templo. Ele descia do monte e ia direto para o templo, que havia celebrações diretas dentro do templo. Só que Jesus, eu já expliquei para vocês aqui, ele era mestre. Mestre. Mas o que é mestre, pastor? Mestre era o camarada que estudava muito e que tinha o direito de ter discípulos. A palavra discípulo significa alunos. E uma pessoa naquela época, para poder ter seguidores e para poder ter alunos, ele precisava estudar-se muito para poder ser respeitado como mestre, ser reconhecido e ter o direito de poder ter seguidores. E Jesus estudou muito. Ele estudou dos 7 até os 30 anos para poder conseguir de fato se formar, ser chamado mestre, para poder ter seguidores e consequentemente não ser peitado pelo pessoal lá que não ia reconhecê-lo com autoridade, para poder ter alunos, para poder ter discípulos e consequentemente ter seguidores. Ele teve que cobrir um currículo escolar que era pesado para poder chegar a condições de rabino, de rabone. E não era fácil para poder chegar a isso aí. Vocês querem saber como era que chegava? Vou explicar para vocês. O sujeito entrava para estudar. A primeira coisa que ele fazia era o seguinte: deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Ele, dos 6 aos 10 anos, ele entrava numa classe que era chamada Beit Sefer. Essa classe, Beit Sefer. Ele entrava e estudava dos 6 aos 10 anos. Dos 6 aos 10 anos,
ele aprendia todo o Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Ele aprendia. O que é que tem nesses 5 livros da Bíblia? Leis judaicas. Tudo de lei está ali, nesses 5 primeiros livros, que são chamados de Pentateuco. O menino estudava dos 6 aos 10 anos o Pentateuco. Vocês lembram que quando Jesus tinha 12 anos, ele discutiu com os mestres da lei, naquela festa, que esqueceram dele lá, que ele tinha 12 anos, que a família dele foi embora para casa, quando estava no meio do caminho, lembraram que tinham se esquecido dele, todo mundo voltou para apanhar ele estava conversando com os mestres da lei, e os mestres da lei ficaram impressionados. Esse menino sabe tudo, rapaz, conhece tudo de lei. Porque o menino estudava dos 6 aos 10, e é dessa fase. Quando ele terminava essa fase aos 10 anos, ele era acometido a um teste para ver se ele passava para a fase seguinte, que ele ia estudar. E a fase seguinte era chamado de, deixa eu ver aqui, de Midrash. Era uma fase em que o menino estudava dos 10 aos 14 anos. Aí ele ia estudar os outros livros da Bíblia, ia estudar realmente a história de Israel, ia estudar outro currículo mais pesado ainda. Para ele poder passar para a segunda fase, ele tinha que querer passar. Ele chegava, estudava, se ele realmente não passasse, não quisesse continuar, ele ia para casa aprender a profissão do pai dele. E quando ele passava, ele ficava então estudando dos 10 aos 14 anos, nessa fase chamada Midrash. Ele estudava, tomava conhecimento de tudo sobre os profetas, tudo que tem ali no Velho Testamento, ele tinha que saber tudo de uma forma assim, aprendia de uma forma extensiva. Quando ele ficava com 14 anos, ele passava por um outro teste, para continuar estudando, para entrar numa fase que era chamada de Talmud, era o nome da fase. Essa fase de Talmud, ele ia estudar dos 14 aos 30, acompanhado de um rabino. Aí ele estudava tudo que vocês possam imaginar, caminhava com o rabino. Se dizia nessa época que o judeu, nesse período, ele andava na poeira do rabino. Para onde o rabino ia, ele ia atrás para poder aprender, e ele aprendia. E quando chegava no final, com aos 30 anos, ele passava por um teste. Se o rabino achasse que ele tinha aptidão, dava a ele o título de mestre. Aí ele saía, podia ter alunos, podia ter discípulos. Por isso que quando você lê a Bíblia, até as pessoas que não gostavam de Jesus, chamavam ele de mestre. Até quem não gostava dele tinha que chamá-lo de mestre, porque ele, para não dar brecha, ele se preparou, estudou exatamente, para que ninguém viesse depois e dissesse: não, rapaz, você não estudou, por que você vai ter discípulo? Você não estudou, como é que você quer ser mestre? Então ele queimou as etapas todinhas. Aí com 30 anos, ele saiu, começou o ministério dele e foi arranjar alunos, que foram os 12 que ele arranjou, que ele passou a ensinar. Para vocês verem como a coisa era séria. E diz a palavra de Deus que quando o camarada era mestre, aliás, diz as tradições, ele tinha direito à palavra. Por exemplo, se ele chegasse numa sinagoga, havia o camarada que tomava conta dos rolos. Se ele quisesse falar, ele vinha para falar, e o pessoal tinha que dar a palavra para ele. E ele falava. Ele tinha palavra no templo, ele poderia até mesmo no templo falar alguma coisa, porque ele era mestre. Poderia discutir as questões das leis. E o pessoal ficava meio chateado em ter que dar a palavra para Jesus. Em alguns momentos, vocês podem ler na Bíblia lá, que o pessoal dava nas sinagogas, mas era meio chateado assim, mas dava a palavra para ele, porque ele era mestre, não dava para dizer: a gente não vai te dar a palavra. Mas sempre eles estavam criticando, botando dificuldade nas coisas que Jesus falava, porque reconheciam que ele era mestre. E parece que dentro desse contexto todo, era a época da festa do tabernáculo. Jesus precisava do templo para poder fazer estudos, para poder dar uma palestra para as pessoas. Mas o pessoal começou a colocar dificuldade. A gente não vai deixar ele pregar aqui no templo, não. Tinha um espaço lá que você podia fazer palestra. Mas para fazer palestra, você tinha que ser mestre. E o pessoal: não, ninguém vai dar oportunidade para ele. Imagino eu, que começaram a colocar dificuldade. Chegaram com Jesus e disseram: olha, Senhor, o único espaço que tem aqui para você ensinar as pessoas é de madrugada. Porque eles pensaram: a gente vai dizer que tem espaço só de madrugada? Que de madrugada ele vai pregar lá, não vai ninguém mesmo. Quem é que vai para lá para o templo de madrugada?
E ele foi requerer o espaço, com certeza alguém disse, só tem espaço de madrugada. Ele falou, eu quero espaço de madrugada para ensinar as pessoas. Quero que vocês me dêem o espaço de madrugada, porque eu vou fazer uma reunião de madrugada. Pessoal, vai se dar mal, porque não vai dar ninguém de madrugada num culto. E ele pegou, fez o culto de madrugada. Olha só o que diz no capítulo 8, do versículo 2, eu acho. Deixa eu ver aqui. Olha como o negócio era sério. 8:2. Digam comigo, vamos ler junto. De madrugada voltou para o templo, o todo o povo ia ter com ele, e assentado o quê? Os ensinava. Ele começou a fazer o culto de madrugada lá no templo. Sabe o que aconteceu? Começou a lotar de gente lá. Os 7 dias da festa, começou a dar gente de tudo quanto era lugar. O pessoal pensou, vamos jogar ele de madrugada, que de madrugada ninguém vai lá mesmo, só que se enganaram. Começou a lotar o culto da madrugada. Todo mundo ia para lá para ouvir os ensinamentos dele. A inveja tomou conta do pessoal que não gostava dele. Rapaz, a gente dá para ele de madrugada, ele enche de gente lá, tem um monte de gente atrás dele lá de madrugada. Vamos desmoralizar ele, vamos armar uma pegadinha para ele. A gente arma uma pegadinha para ele, desmoraliza ele, vai fazer com que as pessoas que estão lá ouvindo ele, lá babando ele lá, comecem a ver que ele realmente é uma mentira, desistam dele, parem de escutar ele. É inveja, né? Aí o pessoal armou uma pegadinha para Jesus. O que eles fizeram? Eles se lembraram, a gente vai pegar na hora da reunião dele. Quando ele estiver reunido lá, nós vamos prender uma mulher que a gente conhece aí, que é prostituta, vamos levar ele, vamos meter ele numa sinuca de bico. Qual era a sinuca de bico? Jesus está na reunião, como eu estou aqui com vocês, de madrugada. De repente aparece um grupo enorme de pessoas trazendo uma mulher presa. Eles pegaram a mulher lá na esquina de Jerusalém, prenderam ela, vão levar para o templo. Aí arrastaram ela, trouxeram ela na hora do culto, atrapalharam o culto, fizeram uma exposição horrível para a mulher, colocaram ela em pé na frente de todo mundo, humilharam ela e pararam Jesus. Mestre, mestre, eles falaram para Jesus, nós encontramos essa mulher aí em adultério, e a lei de Moisés manda, é a lei que manda que ela morra apedrejada. Mas nós trouxemos aqui para que o Senhor diga o que tem que ser feito com ela. Eles imaginaram que Jesus ia dar uma das duas respostas. Se Jesus dissesse, não mate essa mulher apedrejada, para que isso, gente? Ele dizia, mas não é tu que vieste cumprir a lei? Não é tu que fala que tu veio cumprir a lei para poder nos livrar dela? Por que tu não cumpre a lei agora nela? Se ele dissesse, matem ela apedrejada. Mas não é tu que veio salvar os pecadores? Por que tu não salva ela agora? Eles imaginaram que qualquer uma das respostas seria motivo para eles simplesmente confrontarem Jesus e tentarem dizer para todo mundo que estava ali que Jesus não tinha uma posição firme, que falava uma coisa ou outra. Jesus olhou e viu, entrou no coração de todo mundo, sabia o que é que eles estavam motivados, querendo fazer, e ele fez uma pergunta. Gente, aqueles de vocês aqui, que se achar sem pecado, que joguem logo a primeira pedra, jogue a primeira pedra nela, quem não tem erro aqui. E diz a palavra que ele se abaixou, e começou a escrever no chão. Começou a escrever. O pessoal talvez olhou o que ele estava escrevendo. Meu irmão, o pessoal quando viu ele escrevendo no chão, vazou todo mundo, não ficou um sequer lá dentro. Ele escreveu alguma coisa que espantou todo mundo. O que ele pode ter escrito ali no chão? Os podres das pessoas que estavam ali acusando aquela mulher. Ele, por ser Deus, sabia da vida de cada um,
E ele sabia que aquelas pessoas não tinham condições de condenar aquela mulher, e havia uma prática entre os judeus de escrever no chão, e sabiam os judeus o que era escrever no chão, que era uma ameaça de revelação de falhas da pessoa. Isso está lá em Jeremias capítulo 17, versículo, deixa eu ver aqui, 13, né? Olha só. Por que eles ficaram com medo do que ele escreveu no chão? Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam, que não estão mais contigo, que querem dar uma de hipócrita, dizendo que estão contigo, mas que estão cheios de erros, defeitos, mas querem condenar os outros, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandona o Senhor, fonte das águas vivas. Então a prática era o seguinte, era escrever e realmente dizer, rapaz, tu não está mais não por isso, assim, e expor a pessoa. E o que Jesus deve ter escrito ali no chão, era com certeza com respeito a cada pessoa que estava ali. Fulano de tal está aqui condenando essa mulher, mas no dia tal ele fez isso assim, e fulano de tal fez, ele começou a expor realmente os podres de cada um. O pessoal quando olhou, que viu, que se lembraram que havia essa prática entre os judeus de escrever no chão, que era exatamente uma forma de expor uma pessoa, quando eles viram que Jesus estava fazendo isso, e que Jesus abriu a boca e falar os defeitos e os pecados de cada um, vazou todo mundo para não passar vergonha, e não ficou nenhum. Foi tudo embora. Aí ele levantou a cabeça, que ele olhou, o pessoal tinha, ó. Aí ele parou, olhou para a mulher. Olhou para ela e disse, e aí? Cadê os teus acusadores? Ela se ergueu, humilhada, olhou. Foram embora, Senhor. Não tem nenhum aqui mais, foi tudo embora. Jesus, pois é, olha, eu também não vou te condenar, disse Jesus. Por que Jesus não queria condenar ela? É aquilo que eu digo, Jesus sabia do histórico dela, sabia por que ela estava vivendo aquela vida desesperada, sabia por que ela estava se autopunindo, sabia por que ela queria morrer. Decepções, situações que marcaram a vida dela, que fez dela aquela pessoa sem vontade de viver. Jesus sabia de tudo que se passava com ela, e pelo que ele sabia do histórico dela, do que levou ela àquela situação, ele não se achava em condições de poder condená-la. Ele disse, olha mulher, eu também não te condeno, mas eu digo uma coisa para você, vai e não peques mais. Arruma a tua vida, disse Jesus, ajeita as coisas, sai dessa vida que você escolheu, pega uma nova direção. E naquele dia, ela, que deveria ser uma pessoa extremamente decepcionada com homens daquela época também, que eram bem piores, eram bem mais grosseiros, da qual ela deveria ter sido explorada durante muito tempo, de repente ela é confrontada por um homem que consegue amar ela sem nenhum interesse, só por amá-la mesmo. E aquele amor de Jesus quebrou com certeza do coração dela todas as resistências que ela tinha, quebrou do coração dela talvez toda a má impressão, todos os traumas que ela tinha vivido durante toda a vida dela, que a levou àquela situação de autopunição. Com certeza, naquele momento, tudo aquilo foi destruído, foi diluído, quando ela percebeu que existia um homem diferente, que a amava sem nenhum interesse e que estava disposto a colocar ela para cima e não para baixo. Diga glória a Deus. Essa é, sem dúvida alguma, uma das passagens mais bonitas da Bíblia. E o que eu quero dizer para você com respeito a isso, Jesus é exatamente assim. Antes de condenar alguém, ele olha para o histórico desse alguém. Às vezes tem muitas coisas na vida que nos deforma, tem muitas coisas na vida que nos faz, às vezes, sermos do jeito que a gente não queria ser. Aquela coisa que a gente fala, de vez em quando a gente sofre uma decepção e começa a falar alto. Não, agora eu não vou ser mais besta. Não vou ser mais bonzinho com ninguém, porque eu fui bonzinho com os outros, só levei pela cara. E você, às vezes, as situações e a própria vida vai deformando você. Todos nós,
A gente começa a desenvolver certos mecanismos de defesa por conta das coisas que nós passamos, das decepções sofridas. E esses mecanismos vêm como que automaticamente você começa a ser uma pessoa diferente. Quando vê, você está totalmente descaracterizado daquilo que você é e daquilo que você deveria ser. Mas às vezes todas as coisas acontecem por conta de uma série de fatores, de situações que você vive, que Deus tem a capacidade de olhar e de fazer uma análise muito justa e olhar para você e dizer: não posso condenar esse camarada, olha o que ele passou, olha o que ele viveu, olha o que levou ele a toda essa situação. E a vontade de Deus sempre é o quê? É nos erguer, nos limpar, nos transformar, criar uma nova situação para nós e uma nova consciência de vida com Ele, para tentar dizer para você que da parte de Deus, da parte de Jesus, você vai ter toda a ajuda para se erguer, para se sarar, para se curar e, acima de tudo, para ser feliz juntamente com Ele. Diga glória a Deus. O que é que tem deformado você? O que é que tem desestruturado você? O que é que tem desanimado você? O que é que tem jogado você para baixo? O que você passou? O que você viveu? O que você sofreu? A ponto então de deformar você ou de desestruturar você em algumas coisas que só você sabe. Jesus Cristo, Ele não está querendo condenar você. Ele está querendo restaurar você. Essa restauração é uma coisa de Deus. Era isso que Jesus fez e queria fazer com aquela mulher. Restaurá-la, não condená-la. Mas sempre que você quer se restaurar, sempre tem alguém que quer trazer à lembrança as coisas ruins da tua cabeça. Sempre você vai encontrar alguém para te acusar. Sempre você vai encontrar alguém para poder trazer à tua lembrança os teus defeitos, os teus erros. O homem é assim. O ser humano é assim. O ser humano parece que não perdoa. Pode passar 200 anos, você pode ser uma nova pessoa, uma nova criatura, mas sempre o homem, na sua maldade, ele sempre está trazendo aquilo que te machuca, aquilo que te maltrata. Jesus não. A Bíblia diz que Deus vem e joga no mar do esquecimento essas coisas. Deus esquece. Ele não quer nem saber do que aconteceu para trás, que te deformou. Ele quer saber do agora. O desejo de erguer você, de levantar você, de dar uma nova oportunidade e de dizer: vai, não peques mais, acerta a tua vida, porque a gente precisa te abençoar. Então às vezes há necessidade desse acerto para que Deus possa continuar nos abençoando. Então nesta noite, quais são os acertos que você precisa que Deus faça na sua vida? Tem hora que a gente reconhece muitas coisas com respeito a nós mesmos. Senhor, eu tenho que me acertar nisso, tenho que me acertar naquilo. Eu sou vítima de uma série de coisas, Jesus. Me tornei uma pessoa do jeito que sou, tive dificuldade em casa. Quando eu era criança, minha mãe me rejeitava. Quando eu era criança, meu pai era duro demais, me espancava demais. E às vezes você tem um histórico, tudo que vai deformando você. Mágoas que você guarda, ressentimentos que você guarda ali, que fica ali dentro. Os recalques que aqui e ali aflora, que alguma coisa vem e dispara o gatilho, e você de repente se vê de um jeito que você nem quer ser, mas que alguma coisa coopera para aquilo. Deus quer trabalhar tudo isso em mim, em você, e operar essas mudanças, essa transformação, acima de tudo com amor, com tolerância, entendendo você, entendendo que tem coisas na sua vida que é Ele que vai poder mudar e transformar quando você vai e se submete a Ele. Então que esse poder transformador de Jesus na vida dessa mulher seja o mesmo poder transformador que venha agir na minha vida, na tua vida e na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe você nesta tarde, no nome de Jesus.